tem que fazer parte do nosso dia a dia. Aí nos deparamos com a seguinte situação, eu fiquei meditando, meu Deus, é verdade. Eu já gosto de arredondar, assim, de pegar crentes de 5 anos, que são verdadeiras crianças, que o pastor tem que pegar no colo, e que se o pastor passa por perto e ele não cumprimenta, é como se tivesse tirado a chupeta da boca da criança, e a criança... Aí se cumprimenta, põe a chupeta de novo. Precisamos de crescimento, de amadurecimento. E Deus já nos colocou tudo isso à nossa disposição, pelo Espírito Santo. A lei de Deus está em você, os mandamentos de Deus estão em você, está lá no seu interior. Quer ver um exemplo? João diz, 1 João diz, todo mundo gosta de falar, que se porventura, em dado momento, alguma situação, João até fala, filhinhos, de uma forma carinhosa, não pequeis, não pegue. Ou eu vou até conjecturar aqui essa parte, não pequeis. Filhinhos, não pegue. Filhinhos, filhos amados, por Cristo Jesus, se esforcem ao máximo para não desagradarem, para não desobedecerem a Deus. Mas, se em algum momento vocês errarem, vocês falharem, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso é lei, isso é princípio, isso está gravado no nosso interior. Outra situação, que também eu vejo como um exemplo de imaturidade, que a Bíblia diz lá em Efésios que sede imitadores de Deus como filhos amados. E aqui está uma atitude que até mesmo no seio cristão, os cristãos tendem a cometer, não vez ou outra, mas constantemente. Diz assim na antiga aliança que o pecado era lembrado sempre que um animal era oferecido em sacrifício. Na nova aliança, Jesus foi o cordeiro do sacrifício que de uma vez removeu o pecado, através do seu sangue. O Senhor disse, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso se faz uma consonância com Jeremias 31, capítulo 31, versículo 34, que diz assim, ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Essa palavra, meus amados, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, diz exatamente isso, que sob circunstância alguma Deus se lembrará dos seus pecados. Vantagens do sacrifício de Cristo, perdão de pecados, porque o que separa nós de Deus é o pecado, é a desobediência. E Deus, no momento que aceitamos o sacrifício de Cristo, Deus diz que jamais se lembrará. E às vezes a atitude que alguns cristãos têm é a seguinte: ou não perdoam a si mesmo, remoendo e relembrando o que cometeu e deixou de cometer diante de Deus, ou relembram a atitude do outro, da outra, o que o outro fez, deixou de fazer. Eu perdoei você, te perdoo em nome de Jesus, mas ainda fica no seu interior a lembrança do que ele fez, a pessoa, ou do que você mesmo fez. Meus amados, se Deus não se lembra, por que teremos que estar aqui lembrando disso? Por que queremos trazer à tona o que já foi perdoado? É por isso que Paulo fala em Filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sejam elas boas, sejam elas ruins.
pequenas situações que você fica ali e lembrando e tudo mais, e aí Deus fala, aquilo ali acaba gerando no interior do indivíduo uma raiz de amargura. Pessoas amargas, pessoas que parecem um comercial que eu vi na televisão, o motoboy chega e conta piada ali e tudo, e o cara do posto ri, e ele não ri porque não está entendendo nada, aí ele fala, você não ri, meu amigo, você está doente. E existem cristãos da mesma maneira, carrancudo, cara fechada, não consegue dar um sorriso, é difícil dar um sorriso. Graças a Deus pelos meus dentes, eu sorrio mesmo, porque eu fui perdoado, o Senhor me perdoou. Aleluia. Não preciso, meus amados, estar carregando esse peso, esse fardo, essas acusações. Eu tenho que estar ciente de que eu sou sujeito a errar, a falhar. No Salmo 103 ele fala, ele lembra de que somos pó, de que a nossa estrutura é pó. Ele já sabe disso. Por outro lado, também não é pretexto para a gente sair pecando à torta e direita e no fim aquela história, não, Deus perdoa, não. Tudo isso Deus faz para que Ele seja respeitado, para que Ele seja temido. Então, se Deus ele não se lembra, não sou eu que vou ficar ali ou remoendo o que fiz diante de Deus, porque no fim isso envergonha. Se nós olharmos para trás e nós vermos as nossas obras, o que fizemos, o que praticamos, nós nos envergonharemos. Se me entristeceram, se me frisaram, eu sei que no momento ali que está fresco o momento, é difícil, mas existe um ditado, eu acho esse ditado lindo, que o tempo é rei. Com o tempo, até mesmo o Eclesiastes fala muito disso, o tempo, com o passar do tempo, isso fica no esquecimento. Tem que ficar no esquecimento. Que Deus nos chama para vivermos, ainda com todas as dificuldades que enfrentamos, Deus nos chama para vivermos uma vida de tranquilidade, de paz, sem peso, sem preocupação, sem afobação. Mesmo que você more nessa cidade louca, desvairada, é trânsito, é uma correria para cima e para baixo, é temporada, fora de temporada, é tecnologia, não importa. Com toda essa febre aí que existe aí fora, ainda assim temos que ter a serenidade do Senhor, a tranquilidade. É para isso que Ele nos chama. Amém? Glória a Deus. Um outro aspecto que eu vejo aqui a respeito da vantagem do sacrifício de Cristo é que Jesus se tornou mediador. Ele é mediador de uma nova aliança. De que maneira o mediador age? O mediador atua como um intermediário entre ambas as partes, entre duas as partes, que desejam estabelecer um acordo entre si. Os mediadores põem os seus próprios interesses de lado pelo bem das duas partes envolvidas no acordo. O mediador precisa ser digno de confiança. Então, olha aí, Jesus Cristo, Ele não é só digno de toda adoração, Ele não somente é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, Ele é digno de que você creia nele definitivamente. É por isso que eu gosto dessa expressão, crente. Diz a menina lá na igreja, não, mas crente todo mundo é. Crente até o diabo é verdade, concordo. Mas em Tiago diz, Tiago perguntando, você crê em Deus? Você acredita em Deus? Fazes bem, que até os demônios acreditam, os demônios creem e tremem. E nós, talvez, a atitude de um demônio, o próprio Satanás, o próprio diabo, saber que Deus existe, tremer, talvez, é mais valioso do que a nós, porque nós cremos e não trememos. Nós cremos e parece que está tudo bem. Não,
Diz que Deus, embora manifeste toda essa graça, esse amor, Ele demonstra para que Ele seja temido, para que entendamos que Ele é Deus e ponto final. Digno de confiança, aceitáveis pelas partes e capazes de assegurar o cumprimento do pacto. Através de sua morte, Cristo tornou-se o mediador da nova aliança e possibilitou a reconciliação de todos aqueles que confiam. Amados, você tem que confiar. Você tem que acreditar na redenção de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 15 diz assim: Por isso mesmo, Ele, Jesus Cristo, é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que haviam sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança àqueles que têm sido chamados. Promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Aí o escritor de Hebreus ele dá a seguinte explicação, dando continuidade aqui no versículo 16 ao 20. Porque onde há testamento, nós já sabemos disso, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso dos mortos, no caso de que o testador morra, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Presta atenção, a primeira aliança, aquela aliança que eu acabei de dizer, que está escrito lá no capítulo 32 de Êxodo, Deus escreveu lá com o seu próprio dedo, aquela lei, nem aquela primeira lei foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre o povo. Então presta atenção, aquela lei, ela já tinha uma força, ela já tinha um poder, e aquela lei ela já foi sancionada com remissão de sangue. Deus foi lá, escreveu a lei, Moisés declarou ao povo e aspergiu o sangue de bezerros e de bodes em cima das tábuas da aliança e do povo. Aí conclui, dizendo: este é o sangue da aliança, naquele momento, naquela época, esse é o sangue da aliança a qual Deus prescreveu para vós outros. Agora vamos dar uma paradinha aqui. Toda aquela lei, todo aquele ritual, teve toda essa exigência. O que vocês acham a respeito da lei, do sangue de Cristo sobre nós? Nós estamos em maior excelência do que aquele período. Por quê? Porque a lei a qual Deus estabeleceu no nosso interior, nos nossos corações, os seus mandamentos, ela foi sancionada com sangue também, mas não de bezerros e de bodes, porque senão todo ano nós teríamos que apresentarmos diante de Deus com bezerros e bodes, animais, e colocar ali os nossos pecados e fazer o sacrifício. Não, sobre nós está o sangue de Jesus Cristo. Temos maior excelência, temos maior virtude do que o povo de Israel.